Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Meu Filho no Mundo. Eu sou Magmi Londero e meu desejo é compartilhar com vocês algumas experiências dos meus 27 anos dedicados à educação como professora, diretora de escola e também como mãe de um casal de jovens. Nestes anos todos convivendo com crianças e adolescentes, vivi inúmeros momentos de interação, de pesquisas, descobertas, passeios, eventos com as famílias, reuniões pedagógicas, entre tantas outras oportunidades que nós temos no dia a dia escolar. E nesses momentos, com certeza, todas as pessoas envolvidas cresceram, amadureceram e construíram diferentes conceitos e aprendizagens. Vamos juntos pensar sobre isso? Pergunto para vocês, o nosso dia a dia é cercado somente de relações e interações onde todos concordam com tudo? No seu dia a dia aí, acontece tudo da maneira que você planejou? Com certeza a resposta é não. Porque o mundo é feito também de discórdia. Ou você concorda com tudo que as pessoas se propõem? Não, com certeza não concordo. Mas você é adulto, já sabe relevar algumas falas e atitudes que não vão de encontro com o que você deseja. Mas e seu filho? Como ele reage quando as coisas não saem exatamente como ele quer? E como você orienta quando acontece algum desentendimento entre os amigos? Então agora vamos falar sobre isso, desentendimentos. Enquanto eu estudava, organizava o meu pensamento para refletir esse tema aqui com vocês, eu li que as crianças podem se desentender com os coleguinhas, né, e os amigos inúmeras vezes por dia e até inúmeras vezes em uma única hora. Vejam, é muita coisa. E isso é muito verdadeiro. No meu dia a dia na escola, eu acompanhei muitas situações que para nós adultos jamais gerariam discórdia. Mas para as crianças e para os adolescentes gera muito conflito. Mas por que será que isso acontece? Acontece porque as crianças na primeira infância, elas estão aprendendo que o mundo não é só delas. E agora vocês imaginem quando essa mesma criança vai para a escola. Ela leva com ela esse sentimento que tudo no mundo é só dela. E lá na escola ela encontra outras crianças com o mesmo pensamento ou muito parecido. Que tudo no mundo é só delas. E eles mostram isso em diferentes situações, como quando querem ser os primeiros a chutar a bola, quando querem subir no brinquedo primeiro, quando querem o melhor jogo da sala. Ou também essa criança pode achar que só o seu jeito de brincar é o certo, o dos outros não é tão legal. Mas será que só o seu filho pensa assim? Ou as outras crianças também pensam assim? E são nesses momentos que acontecem os desentendimentos, pessoal. Porque a criança está iniciando a socialização e ainda não desenvolveu a noção de propriedade e o significado do emprestar. Ela ainda tem dificuldades em cooperar, compartilhar e coordenar o seu desejo com o do colega. Então, este é o momento ideal para trabalharmos com a criança a melhor maneira de conviver com os outros. Para isso, tem algumas questões bem importantes que eu vou trazer para vocês. Dica número 1. Ensine a dialogar. É em casa que tudo começa, pessoal.
pois a escola, a festinha de aniversário, o passeio na casa dos primos, isso tudo acontece depois. E os primeiros conflitos surgem em casa. Então esta demanda é de vocês, pais. Na rotina do dia a dia, em casa, certamente vocês pais, em determinadas situações, têm que intervir. Quando as crianças entram em desacordo com vocês e também com os irmãos, vocês intervêm. E como é que vocês conduzem este momento? Já pararam para pensar nisso? Como é que eu estou agindo? Pois é nesta hora que tem que ter o diálogo, muito diálogo. E por que eu digo isso? Porque sempre numa discussão a gente quer ter razão, é normal. Numa disputa em casa, entre irmãos, entre primos, cada um tem a sua verdade, a sua versão da história. Isso é normal também. Mas é nesse momento que nós adultos entramos em ação, ensinando a acalmar os ânimos. Mas como é que nós fazemos isso? Ouvindo e dando importância para a opinião de cada um que estiver envolvido. E buscando intermediar o diálogo para que juntos todos encontrem a melhor forma de resolver a situação, certo? Dica número 2. Nós temos que dar o exemplo, pois nós somos o modelo. Nós ensinamos muito mais pelo nosso exemplo do que pela palavra. Tem aquela velha frase, né, que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem de nós já não ouviu essa frase? Pois é, mas para as crianças não funciona. Não é assim. E nem para nós adultos. Acredito que você, assim como eu, se afasta daqueles que dizem algo, mas fazem exatamente o contrário, não é mesmo? Então, se você ensina o seu filho a ser cordial, mas entra no elevador e não cumprimenta o seu vizinho, o seu comportamento será lembrado e não o que você diz. Porque a criança pensa assim, se minha mãe não faz, não é importante, não faço também. Se você xinga no trânsito, quando o motorista da frente não viu o sinal abrir, não espere que o seu filho tenha paciência na fila da escola, ou que ele tenha paciência para esperar a vez dele na brincadeira, durante a brincadeira. É meio chato falar disso, eu sei, mas precisamos refletir sobre os nossos comportamentos. Com certeza, se você está assistindo esse vídeo, você quer o melhor para o seu filho. Então, pense, isso começa por você. Dica número 3. Busque ser justo. Se é errado, é errado. Não passe a mão na cabeça do seu filho. Se ele estiver errado, não passe a mão na cabeça dele. Converse sobre o que aconteceu e faça-o pensar sobre isso. E mesmo depois de resolvido o assunto, no outro dia é importante tocar no assunto novamente e analisar sobre que perspectiva a criança está abordando o mesmo acontecimento. Porque assim nós estaremos ajudando-a a avaliar suas próprias atitudes, certo? Dica número 4. Não supervalorize. O que eu digo com isso? Se seu filho ainda não chegou em casa com uma mordida, ou se ele ainda não teve o cabelo puxado pelo amigo, aguarde. Logo alguma dessas coisas podem acontecer com ele. Lembra que falamos que a criança está construindo as suas habilidades sociais e socioemocionais? Pois é. É no caminho desta construção que a criança irá se defender, como ela sabe e como ela consegue. Ela não tem ainda a compreensão do efeito, da força, da dor. Ela simplesmente se defende.
E dependendo da idade, essa defesa será de forma física e ela agirá no impulso. Mais ou menos lá pelos 4 anos, eles ouvem e dizem muito assim, sai, aqui é o meu lugar, dá pra mim, isso é meu, você não vai brincar. E por aí vai, né? Tantas outras falas. Mas como você deve orientar a criança nessa situação? Primeiro, tentar resolver com o amigo, conversando com ele. Mas se a criança não conseguir resolver sozinha, aí então ela deve chamar a professora para que essa intermedie para resolver o impasse. Mas quando isso acontecer na escola com seu filho, pensa, avalie bem a situação para você não correr o risco de supervalorizar às vezes coisas que são normais de crianças que estão aprendendo a conviver no mesmo espaço e em sociedade. Mas o que eu posso garantir para vocês é que em qualquer escola, em qualquer turma, acontecerão desavenças. Isso já é esperado e é normal. É do jogo, pessoal. Como se diz por aí, né? Ok? E essa dica que vem agora eu adoro. Faça o certo mesmo que ninguém esteja olhando. O seu exemplo ficará na memória do seu filho. Então, sempre busque falar essa frase para ele. Faça o certo mesmo que ninguém esteja olhando. Esse é um hábito que seu filho levará para todos os lugares por onde ele passar. Fará parte da sua personalidade. O ajudará a identificar locais e atitudes inadequadas, buscando evitá-las. Mas também o ajudará a resolver toda e qualquer situação em que ele se envolver. Afinal, quando nós queremos o bem, nós faremos o certo, mesmo que ninguém esteja olhando, não é mesmo? Porque viver em sociedade é isso aí, pessoal. Tem o que nós desejamos e tem também o que a outra pessoa deseja. Mas para as crianças, esta compreensão é lenta. Então essa plantinha precisa ser regada de muita orientação e orientação diariamente. E nós pais estamos aqui para isso, não é mesmo? Vamos juntos disseminar o ganha-ganha no mundo. Vamos juntos plantar em nossas crianças a semente do respeito, da compreensão, buscando evitar conflitos para compreender e ser compreendido. Não é sonho, pessoal. É possível. E eu acredito. Obrigada por terem assistido essa reflexão até o final. E se você gostou, curta o vídeo, curta a minha página Meu Filho no Mundo e aproveite também e compartilhe para que outras famílias possam refletir. E se você ainda tem alguém que você gostaria que visse esse vídeo, marque ela nos seus comentários. Até a próxima!